Glória a Deus, o Espírito Santo se faz presente. Glória a Deus, culto de libertação, mas também é culto do derramar do Espírito Santo. É o culto de você promover a sua fé, de você esforçar a sua fé nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Antes de eu entrar na palavra, o Espírito Santo tem cobrado de mim faz tempo, e o que eu vou falar agora talvez vai ofender alguém, mas cobrem do papai, porque o que eu vou falar agora ele tem cobrado de mim. Para pais e mães, tomem cuidado com o celular com seus filhos dentro da igreja, porque às vezes você traz para dentro da igreja algo que está bloqueando o Espírito Santo de tocar no seu filho. É difícil você prender o seu filho no banco. Eu concordo, eu tenho 2 crianças, é muito difícil. Traz um brinquedo, traz alguma coisa, porque o celular, ao momento que ele está na tela, bloqueia o intelecto deles. Eles não conseguem mais prestar atenção em nada. E eles aprendem constantemente. E quando estão na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, Deus fala com todos que estão aqui, até com os pequeninos. E às vezes você fala para não fazer bagunça, para não isso, e você está atrapalhando o Espírito Santo de agir na vida dele. Glória a Deus. Há estudos que comprovam que crianças não conseguem aprender a desenvolver por causa de telas, e às vezes criam coisas malignas dentro de casa, porque através de jogos entra o diabo. Ele não brinca, ele usa artimanhas para entrar na vida, no nosso lar, na nossa casa, e através de jogos do celular, ele entra e cria esse demônio na sua casa, e criança começa a ter alucinações, começam a ver coisas, e você começa a falar que está com problema, e não, é o inimigo, que o inimigo não brinca, igreja. O inimigo ele disfarça, ele não vem com chifre, com rabo, não, ele vem disfarçado para derrotar o seu lar. Aleluia. E onde que ele derrota? Pegando no que mais dói em você. Então é o Espírito Santo que está tocando em mim para alertar a igreja. Tome cuidado, põe uma para ele desenhar, para fazer massinha, porque quando está ali ele está aprendendo, ele está escutando. Ele não vai conseguir concentrar, ficar ouvindo ali o tempo todo, mas o celular bloqueia. Fala com seu filho quando ele estiver na frente do celular, ele não ouve, parece que está falando com a porta. Então tome cuidado. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo em livro de Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus, o Espírito Santo se faz presente. Eu relutei para falar isso, igreja. Já tem alguns cultos e o Espírito Santo falando para mim, fala. Eu relutando, mas hoje eu falei, não vou deixar de falar não. Aleluias. Jeremias capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos fazer. Glória a Deus, aos seus olhos fazer. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar podendo ministrar a palavra de Deus, mas também de muita responsabilidade. É muito difícil você ministrar a palavra de Deus. Não é fácil. Ela é não digo fardo, porque a palavra não tem fardo. Ela é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande você poder falar da palavra de Deus, porque são pessoas que estão ouvindo, que podem ser mal alimentadas, mas também podem ser muito bem nutridas. Glória a Deus, aleluias. E eu peço para o Espírito Santo falar com você nesta noite, de uma maneira que você saia daqui cheio, não como um vaso de qualquer maneira, mas sim um vaso cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. A palavra que Deus colocou em meu coração, eu estava estudando estou meditando faz tempo, mastigando uma outra palavra, mais pesada, e o Espírito Santo falou, não, você vai pregar sobre isso hoje, e eu vou falar sobre aquilo que quer falar. Glória a Deus, aleluias. Diz aqui a Bíblia que a palavra veio a Jeremias: levanta-te e desce. Glória a Deus, aleluias. É muito difícil, igreja, nós que temos alguma posição, ter que descer. É muito difícil você deixar algum
alguma patente que você tem, algum cargo que você tem, e descer, você regredir, para que a presença de Deus entre na sua vida. Mas é preciso nós descermos a casa do oleiro. É preciso nós sermos humildes para ouvir o oleiro trabalhar. É preciso você mudar suas atitudes para poder ver o oleiro. Aqui diz assim, olha, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. É preciso nós descermos à casa do oleiro. É preciso você ser humilde, você rasgar o seu ego, você mudar a sua maneira de ser, para poder ouvir o oleiro falar. O oleiro é Jesus Cristo, Ele está constantemente querendo falar conosco. É com os pequenos, é com os grandes, com os idosos, com os novos, com as senhoras, com os senhores. O Espírito Santo está constantemente querendo falar com nossos corações, mas nós temos distrações, que são as artimanhas de Satanás colocado em nossas vidas, impedindo descer a casa do oleiro. Satanás, ele não quer que você vá à casa do oleiro. Quando você bate o seu cansaço na sua casa, igual o irmão João falou, é Satanás colocando fardos em sua vida, falando, olha, você merece descansar, olha, você é bonitinho, você não precisa ir na casa do oleiro hoje, porque você merece descansar um pouquinho. E é onde você não vê o oleiro trabalhar. É onde você não vê o oleiro querendo moldar este vaso. Glória a Deus, aleluias. E diz aqui que Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando você vai à casa do oleiro, você vê Jesus fazendo a sua obra. É impossível você ir à casa do oleiro, você descer ali a sua cara no pó, colocar o seu joelho no chão. É impossível você não ver Deus fazer a sua obra. É impossível você estar na presença de Deus e não ver a obra ser construída. Aleluias. Só vê obra sendo construída quem desce, só vê obra sendo feita quem desce, quem se humilha, quem se rejeita a si mesmo, que mata o seu próprio ego e começa a falar, ei Senhor, começa a me mudar, ei Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas me faça digno, aleluias, glória a Deus, aleluias. Você não é digno, igreja. Nós seríamos dignos do inferno se não fosse por Jesus Cristo. Nós não seríamos dignos de estar lá no lamaçal do pecado. Nós seríamos dignos de estar no mundo, sofrendo as pisaduras de Satanás, sendo humilhado por Satanás. Mas Jesus, Ele nos resgatou. Jesus te pegou ali do mundo e Ele te deu a chance de você ver o oleiro trabalhando na sua vida. Glória a Deus, aleluias. E ali Jeremias via o oleiro trabalhando, e eis que havia um vaso na mão do oleiro, e este vaso se quebrou. Aleluias. A Bíblia não fala que o oleiro quebrou o vaso, diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Glória a Deus, aleluias. Igreja, não é Jesus, não é Deus que te quebra, é você que se quebra sozinho. Mas para que muitos, um vaso quebrado seria sinônimo de lixo, de que não presta. Assim que nós vemos vasos quebrados, vasos rachados, e nós começamos a olhar, olha, não tem mais jeito, quebrou esse vaso, vamos por exemplo, que esse vaso fosse de barro, tivesse quebrado, não serve mais para enfeitar a igreja, vamos jogar ele fora. E há vasos aqui que muitas das vezes quebram, e nós queremos jogar fora, mas o vaso na mão do oleiro, na mão de Cristo, ele começa a jogar, ele começa a moer, ele faz virar farelo de novo, virar pó, e ele começa a pôr água, aleluias, e ele começa a moldar este vaso, e ele começa a trabalhar neste vaso, aleluias. O interessante é que você não vê falar que o oleiro remendou o vaso, você vê falar que o oleiro, depois do vaso quebrado, ele terminou de quebrar, aleluias. E o processo da quebradura, ela dói, igreja. O processo de quando quebra o vaso, ela é diferente, ela começa a doer, mas é para transformar, aleluias. E o oleiro começa a mudar aquele vaso, começa a pôr água, continua pondo água no vaso, para até que ele vira um barro, e ele começa a moldar, fazer um vaso novo, aleluias. É interessante, igreja, como a Bíblia ela é tão sábia, como a Bíblia ela fala nas nossas línguas
mesmo do passado até hoje. Ela falava com nossos antigos e fala até hoje de maneiras diferentes, mas continua falando, que pessoas olham para você e falam: olha, pastor Leandro mudou, o Leandro mudou. Não fala pastor, quem é do mundo não fala pastor, fala o Leandro mudou, ele é diferente, não é mais o mesmo. O Rodrigo mudou, ele não é mais o mesmo. Fulano tal mudou, não é mais o mesmo, nem conheço mais, nem parece ser a mesma pessoa, porque você foi moído, você foi transformado, você foi feito um vaso novo, você é irreconhecível, você não foi emendado, você foi transformado pelas mãos do oleiro, e este oleiro está aqui nesta noite. Se você está rachado, se você está trincado, se a sua casa não está tendo solução, se na sua família está quebrantado, você fala: ai, minha família não tem mais jeito, saiba que existe um oleiro, que ele pega vasos quebrados, saiba que tem um oleiro, que ele pega um vaso que não tem jeito, ele moe e transforma num vaso lindo. Aleluia, oh glória a Deus. E além de um vaso lindo, ele transforma num vaso útil. Do que seria um vaso inútil? Para que serve um vaso inútil? O oleiro quer um vaso útil. A Bíblia nos fala em outros livros que há vasos que não servem para nada, que há vasos que é apenas para enfeite, mas o meu oleiro, ele só quer um vaso útil na sua casa. Ele quer um vaso que sirva para encher de azeite, para que transborde o azeite. Aleluia, glória a Deus. Na casa da viúva não tinha nada, apenas um vaso de azeite. Aleluia. O que o profeta fala para ela? Olha, vai à sua vizinhança e recolha, peça uns vasos e baldes emprestados, para que esse azeite se transborde. Aleluia. Você acha que se o primeiro vaso que ela pegasse tivesse rachado, se o primeiro balde que ela pegasse tivesse rachado, ia transbordar para outro? Não, ela pegou vasos inteiros. É preciso você estar inteiro na presença de Deus. É preciso você estar inteiro na presença de Deus. É preciso você estar inteiro na presença de Deus, para que você seja cheio e transborde, aleluia, e possa encher novos vasos, e possam resgatar novos vasos. É impossível você agradar a Deus se você estiver rachado. Você nem chega perto de Deus, Deus nem te ouve. Se concede, se te quebrante, mas chega na presença de Deus. Se repreende, se quebre, mas chegue na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Oh Jesus maravilhoso. E muitos estão sendo impedidos de chegar na presença de Deus com falsos profetas, aleluia, que pregam o caminho largo, esquece que o caminho é estreito. Há muitos que estão afastando pessoas da presença de Deus, não entram na presença de Deus porque estão em pecado, e não deixam entrar porque estão colocando fardos, colocando empecilhos deste vaso ser cheio. Glória a Deus, aleluias. Em Mateus 23:13 diz assim, que Jesus, ele estava na presença dos escribas, ele estava pregando ali, e os escribas foram indagar ele, começaram a falar coisas para ele, dizendo-se, tentando jogar palavras para ele se condenar, aleluias. Mas Jesus começa a falar, e Jesus fica muito bravo, porque aqueles escribas e fariseus não deixavam ninguém de chegar na presença de Deus. Ele diz assim: olha, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrais aos que estão entrando. Aleluias. Quantos fariseus estão dentro da igreja? Quantos fariseus estão colocando fardos que não está na Bíblia, colocando doutrinas do homem para afastar pessoas de se aproximarem de Deus, para afastar pessoas de se aproximar de Deus.
O fardo de Jesus é leve, igreja. Eu não falo de portas abertas. Eu fui criado no regime de igreja que era doutrina muito rigorosa, e isso me afastou da presença de Deus. A Bíblia fala que tem que ser com temperança, que tem que ser temperado, nem doce, nem salgado, nem sonso. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Nós às vezes afastamos pessoas porque queremos colocar fardos. Se você não tiver de terninho bonitinho, você não ouve o Senhor. E quem é você para falar que você precisa estar de terno para ouvir ao Senhor? Se você não estiver de tal maneira, usando tal veste, de tal cabelo, você não chega na presença do Senhor. Para chegar na presença do Senhor é preciso ter amor, aleluias. Se você não ter amor, você não chega na presença de Deus. Se você não amar o teu próximo, você não chega na presença de Deus. Se a dor do teu irmão não te doer, você não chega na presença de Deus. Aleluia. Começa a se quebrantar, começa a mudar sua atitude, começa a sentir a dor do próximo. Aleluia. Começa a ser um vaso de honra, não para desonra. Aleluia, glória a Deus. Não há impedimento, aleluias, glória a Deus, para você chegar na presença de Deus, exceto o seu pecado. E o que é pecado? É cabelo curto? É unha comprida? O que é pecado? Me explica o que é pecado? Pecado é você pegar um vaso quebrado e falar que é lixo, e jogar fora da igreja, jogar fora da presença de Deus. Pecado é você olhar para o mundo e falar: e aquele não tem jeito, aquela não tem jeito. Pecado é você falar que ele não vai entrar no reino dos céus porque usa uma veste vermelha, uma veste marrom, uma veste preta. Pecado é você falar que a irmã não vai porque ela depila a perna, porque ela faz isso. Pecado é você cuidar da vida do irmão e não olhar a trave que está nos teus olhos. Pecado é você, aleluias, não amar o teu próximo e não querer que ele compartilhe dos céus com você. Aleluias, isso é pecado. É isso que te afasta da presença de Deus. Mas nós somos uma geração a qual estamos mudando nossos pensamentos. Eu era, igreja, um pensamento muito chucro, um pensamento muito fechado, porque eu fui criado dessa maneira. Mas em poucos tempos eu tenho lido e Deus tem mudado a minha perspectiva sobre a palavra, a minha perspectiva sobre como é chegar ao reino dos céus. Aleluias. Quantas pessoas, aleluias, foram afastados da presença porque usou talvez uma cor na unha, porque talvez usou um batom, porque talvez usava um brinco, e isso não afastava ela da presença de Deus. O que afastava era pessoas que colocavam fardos na vida dela e falava que não podia chegar, glória a Deus, na presença de Deus, porque talvez jogava um futebol, porque talvez andava de moto, porque talvez corria, sei lá o que fazia, mas isso não afastava da presença de Deus. O que afasta da presença de Deus é você não amar, aleluias. Jesus disse isso para os seus discípulos: eis que um novo mandamento eu te deixo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Aleluias. Comece a amar a igreja. Se você não amar, você vai para o inferno. É duro, mas é verdade. Se você não amar, você vai para o inferno. O inferno está de portas abertas para aqueles que não amam. O inferno está de portas abertas para aqueles que julgam, porque é da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, Jesus, glória a Deus. Jesus, ele morreu na cruz. E não fui eu quem sofri a dor que ele sofreu, foi Jesus. E quem sou eu para opor obstáculos para eu chegar a Jesus? Havia uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos. Ela, pelos fariseus, pelos judeus, era considerada impura. Assim como nós colocamos fardos em pessoas que falam: olha, você não pode chegar a Jesus. Fariseus e judeus colocavam fardo naquela mulher. E até os discípulos de Cristo colocavam fardo naquela mulher. Falavam: olha, você não pode chegar, você não pode se aproximar.
mas ela no seu coração falou: olha, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes. Olha a fé que ela teve. Ela foi arrastando sobre a multidão, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela foi se arrastando e falou: olha, se tão somente, aleluia, eu tocar na orla de suas vestes, eu sararei, serei curada, aleluia. Se aquela mulher não fosse ousada, ela não chegaria a Cristo, aleluia. Se ela foi curada pela sua ousadia, e Jesus falou: ei, pare que de mim saiu virtude. E nesta noite Jesus está falando: ei, de mim está saindo virtude, porque alguém me tocou, aleluia. E você está sendo curado, você está sendo curada nesta noite, aleluia. Alguém tocou em Jesus nesta noite, alguém tocou em suas vestes, aleluia. E Ele está liberando para você cura, Ele está liberando libertação na sua vida, Ele está visitando o teu ventre, Ele está visitando a tua casa, Ele está visitando a tua família, aleluia. Santo, 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 Ele está te tocando, Ele está te libertando, aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Se você não conhece a voz do Espírito Santo, feche seus olhos e fale: ei, fale comigo, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, porque Ele está aqui, Ele quer falar com você, Ele está aqui, Ele quer te libertar, Ele está aqui, Ele quer mudar a tua história, aleluias, glória a Deus, aleluias. Santo Espírito, o Espírito Santo, Ele se faz presente, igreja, o Espírito Santo se faz presente. Glória a Deus, aleluias. Não afaste pessoas da presença de Deus. Às vezes nós tocamos pessoas que nós consideramos que não é digno. Judas Iscariotes estava do lado de Jesus. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que ele o traía, Jesus sabia que ele o roubava, Jesus sabia que ele estava constantemente pecando do seu lado, porque ele sempre roubava, aleluias. Ele estava com o coração vendido, mas Jesus nunca o expulsou dos 12. Jesus sempre falou: olha, faz o que você tem que fazer, olha, faça o que foi te ordenado. Jesus sempre deu a ele o poder da escolha, glória a Deus. E era preciso haver um traidor, mas também, se Jesus quisesse mudar, podia fazer que os fariseus olhassem para ele: ó, ele é Jesus, eu vou prendê-lo, glória a Deus, aleluias. Mas não, Jesus deu o poder da escolha para Judas, mas nunca Jesus o tirou dos 12. Quem somos nós? Um traidor, glória a Deus, aleluias. Aquele que estava aprendendo com o mestre, aquele que estava sendo aluno, ele acreditava que Jesus era o Messias, e mesmo assim teve coragem de o trair. Ele foi até a prisão de Cristo, ao lado de Cristo, até prender, até ele trair com um beijo. Ele esteve do lado e Jesus nunca o apedrejou, ou nunca falou: olha, você não tem jeito. Pelo contrário, ele continuava pregando, ele continuava ensinando. Judas, ele poderia ter traído, ele poderia se arrepender também, glória a Deus. E nós que estamos aqui, que pecamos, e muitas das vezes não nos arrependemos, muitas das vezes achamos: ele é pecadinho, não vai fazer mal, isso não vai me afastar da presença de Deus, hoje eu falei um palavrão, não tem problema, hoje eu desejei mal do irmão, não tem problema, é pecadinho. Meu irmão, isso vai te fazendo morrer espiritualmente. Judas, ele se suicidou por quê? Porque primeiro ele morreu espiritualmente, porque primeiro ele começou roubando um pouquinho do dízimo, do dinheiro ali, pegava uma parte para ele começou ali morrendo um pouquinho, só um pouquinho não vai fazer diferença. Jesus sabia o que ele estava fazendo, e ele continuava ao lado de Jesus. Quantas das vezes nós estamos dentro da igreja e começamos a roubar de Jesus? Eu não falo em dinheiro, eu falo de pessoas. Começamos a criar sementinha, porque a irmã Renata, começa no ouvido da pessoa, porque o presbítero Rodrigo, pastor Rodrigo,
e vai inflamando. Nossa, a gente vai chegar um momento que vai jogando aquela semente, às vezes a gente é laranja podre. Você começa a apontar para o outro, achando que o outro é laranja podre, e você é a laranja podre. Mas você também é um vaso, e você pode estar quebrado, mas Jesus não quer te remendar, Ele quer quebrar você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar você, fazer um vaso novo, um vaso que não cantava, começa a cantar, um vaso que não pregava, começa a pregar, um vaso que não lia a Bíblia, começa a ler, um vaso que não falava de Jesus, começa a falar, aleluias. Não seja um vaso inútil dentro da presença de Deus. Deus, Ele pode mudar a sua vida. Eu não sei como está a sua história, eu não sei como está a sua família, eu não sei como estão os seus filhos, mas Jesus manda dizer: eis que estou aqui, aleluias, eis que estou aqui, glória a Deus, como oleiro, mudando, transformando, e eu não estou aqui para pôr durex em vaso não, eu estou aqui para pôr água, para quebrar, para pôr água, para mudar este vaso, aleluias, glória a Deus. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Quem quer sentir a presença do Espírito Santo? Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria que você convidasse o Espírito Santo para mudar a sua vida. Aleluias. Se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo, este é o momento de você sentir a presença dele. A única distância entre você e Deus é você mesmo. Está no livro de João, que a única distância entre nós e o Espírito Santo, entre Deus, é o nosso pecado. E o pecado, ele perdoa, ele te liberta. Ele coloca uma pedra e esquece do seu passado. Como o irmão Donizete falou, eu estava no show com 22 mil pessoas, achava que estava no auge, que estava abafando, que estava bom, mas estava fazendo coisas não para Deus, coisas para o inimigo, e o inimigo se alegrava. Quantas das vezes eu saía e achava que estava feliz, e colocava a cabeça no travesseiro e falava: eu não sou feliz, mas a partir do momento que eu encontrei a verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo, a minha vida mudou e transformou. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou alegre. Eu convido a você a abrir seu coração e falar: ei, Espírito Santo, me faça feliz de novo. Transforma a minha vida. Aleluias. O grupo de louvor pode se colocar aqui. Aleluias. Peça para Deus te fazer feliz. Vamos fazer uma oração. E nesta oração, peça para o Espírito Santo te libertar de toda tristeza. Peço para o Espírito Santo te libertar de toda a amargura. Às vezes você é amargurado porque você não tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Santo Espírito, eu te peço nesta noite que vai visitando a cada vida aqui, ó Pai. Senhor, Tu conhece o oculto, o escondido. Tu conhece aquele que precisa de uma libertação, de uma cura, Pai. Papai amado, venha limpando agora essa casa, vem limpando este lar, vem retirando toda a tristeza, todo o devorador desta família, vem retirando agora toda a amargura, que está deixando essa pessoa amargurado, essa pessoa triste, sem a vontade de te desejar, ó Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora, traga um novo espírito nesta vida, traga um novo vaso para esta família, para que ela seja transformada, em nome de Jesus. Aleluia.